Oi pessoal, eu sou o Wallace e vim trazer para vocês uma reflexão. Algo que eu li na Bíblia a respeito de José, marido de Maria, mãe de Jesus. Uma reflexão interessante, algo que eu percebi lendo um texto que está em Mateus capítulo 1, no versículo 18 e versículo 19. Eu até trouxe aqui umas referências para poder ler, não perder muito tempo, porque aqui está dizendo aqui: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Existe uma verdade por trás disso aqui, uma coisa interessante, porque a gente não percebe, e é algo para a vida de hoje. Algumas palavras que foram transportadas para outros significados que não são, como se aquilo fosse uma verdade. Primeira coisa que eu percebo aqui é que aqui está falando que José, ele sendo justo, ele intentou não infamá-la. Ele não queria infamá-la, por isso ele tentou deixá-la secretamente, para que não tenha um prejuízo para ela. E eu acho isso muito interessante. E o texto diz que ele diz sendo justo. Eu vou estar lendo aqui primeiro em Deuteronômio 22, no versículo 23 e 24. Diz assim: quando houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram a moça porquanto não gritou na cidade, e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Nós conseguimos perceber aqui, traz para os dias de hoje. O que eu acabei de ler foi uma lei que foi determinada por Moisés, que está em Deuteronômio capítulo 22. Segundo essa lei, ele poderia acusar Maria. Ele poderia acusá-la, porque ela chegou com uma notícia muito séria, que ela estava grávida, e ele tinha certeza que o filho não era dele. Então, ele tinha isso a favor dele. Ele tinha isso. E o que ele poderia fazer? Poderia causar a morte dela. Entendeu? Ele poderia causar a morte dela. O que muitos hoje em dia faria, porque é o que eles falam, justiça. Não, tem que ter retorno. Não, você tem que fazer conforme tem que ser feito. Você vai ficar para trás, você vai ficar por baixo, vai deixar todo mundo falar de você. Olha só o que vão dizer, como você vai ficar. Você é um bobão, você é um otário, você é um bobo. Só que José agiu de uma forma contrária ao que a maioria das pessoas faria. Ele intentou deixá-la secretamente para que não houvesse nenhum mal para cima dela. E eu vou ler também alguns exemplos, porque está falando aqui que ele é justo. Está dizendo que ele é justo. É uma coisa, o que eu acho isso muito interessante, foi o que mais me intrigou, porque está dizendo que ele é justo. Só que quando a gente fala sobre ser justo, não, tem que ser justo. Quando você diz eu tenho que ser justo, mas justo como assim? O que é justiça? Eu vou ler aqui Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui está falando que se você tiver sede de justiça, se tiver fome de justiça, você será farto. Só que aqui diz que ele, sendo justo, ele não quis tratar como a recompensa do que parecia que tinha sido. Porque se a tua namorada, a tua noiva, a tua mulher chegar até você e dizer que está grávida, sendo que o filho não é teu, qual seria a tua justiça? Comenta aí, qual seria a tua justiça? O que aconteceria? O que você faria?
Ah, mas ela falou que é algo de Deus, mas o filho não é teu. O que você faria? O que seria a justiça para você? É isso que eu preciso pensar para mim. O que seria a justiça para mim? O que eu faria? O que eu faria? É uma coisa muito séria, muito importante. Porque aqui diz que ele não quis tratar a mal, não quis que ela fosse tratada mal. E o texto de Mateus 5 fala que serão fartos. E diz sobre sede e sobre fome. Em Romanos, Paulo traz um esclarecimento, porque os irmãos estavam numa questão de julgamento. Aquilo que um faz, o outro não faz, aquilo que um não faz e o outro faz, um julgava o outro. O irmão faz isso aqui, eu não faço. E como eu não faço, eu vou julgar o irmão. Acontecia muito isso. O caso lá foi a respeito de comida, de bebida. Então Paulo escreveu a respeito, porque pessoas comiam uma coisa, comiam algumas coisas que outros achavam que outros não comiam. E quem comia achava que aquele que comia estava errado, porque não comia. E isso é uma coisa muito séria, porque nós precisamos nos analisar. Porque às vezes a gente faz uma coisa e e outras pessoas não fazem. Ou às vezes a gente não faz uma coisa e outras pessoas fazem. Nós precisamos tomar conta da nossa vida, nós precisamos estar sujeitos, entender que nós precisamos saber da gente e parar de julgar o outro. E Paulo ele fala assim, em Romanos capítulo 14, versículo 17, até o versículo 19 ele diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, e para a edificação de uns para com os outros. Ou seja, você precisa ser justo. Mas como assim ser justo? Nós temos o exemplo da mulher samaritana. Eu anotei aqui também alguns exemplos. A mulher samaritana não, perdão, a mulher adúltera. A mulher adúltera em João, capítulo 8, versículo 7, eles levam até Jesus porque ela foi pega em ato de adultério. O interessante é que levam até Jesus, para Jesus julgá-la, para Jesus julgar. O que Jesus fala? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Ali está dizendo que eles levaram ela até ele. Só que Jesus entendeu que eles não cometiam o mesmo pecado que ela, mas cometiam o pecado a si mesmo. E Jesus fez eles se autoanalisarem. Porque não adianta eu não cometer o pecado que o irmão faz, mas eu também cometo pecado. Pode não ser o mesmo do outro irmão, mas eu cometo pecado. 1 João diz que todos pecamos, só que é necessário confessarmos a Deus aquilo que a gente faz, aquilo que nós temos que ter essa consciência. Você já perguntou a Deus o que você faz de errado? Porque às vezes você pode não perceber. Às vezes tem uma venda nos seus olhos. Então você tem que ter essa percepção. Pessoas às vezes chegam até nós e apontam: você está errando aqui, você está errando ali, isso aqui não é certo. E aí a gente acha que, não, é sim, eu estou fazendo. Então eu te pergunto, o que você faria? Qual é a sua posição? Através de cada situação, através de cada parte da sua vida. Você é justo? Será mesmo que você é justo? Tem alguns exemplos que mostra isso na Bíblia. Davi teve a chance de matar Saul. Ele chegou até Saul. Saul estava dormindo, ninguém viu ele chegar, ninguém viu ele sair. Ele chegou, cortou um pedaço da roupa de Saul para provar que ele esteve lá. Mas por que ele não matou? Ele estava em guerra, ele estava em confronto. Vou beber um pouco de água aqui. Preciso. Ele estava em confronto. Então ele teve
Ele podia ter matado, mas não matou. A resposta dele foi que não se faz mal a quem é ungido. O interessante é que todos somos ungidos, porque no Novo Testamento, Paulo diz, o Novo Testamento fala que nós somos ungidos, nós somos servos do Senhor. Você é servo do Senhor, tem que fazer como se fosse Ele, porque tem que seguir o exemplo dele. E o que você tem feito? Será que tem servido de exemplo para outras pessoas? Lembra do que Paulo fala? Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, você tem que fazer aquilo que Cristo faria. A cada decisão nossa tem que ser assim. E na cruz, Jesus fez um exemplo muito importante para a nossa vida. Ele lá na cruz, ele pediu para que Deus não imputasse esse pecado na vida, o pecado daquelas pessoas na vida delas, para que elas não fossem condenadas. Ele pediu isso para Deus. Ele liberou o perdão, sendo crucificado. Você por menos quer matar. Eu por menos às vezes quero matar. Em Mateus, capítulo 5, versículo 20, Jesus fala que a nossa justiça, ela tem que exceder a dos religiosos. Por quê? Porque a dos religiosos, a justiça dos religiosos, elas costumam acusar as pessoas. Elas pegam a lei e fazem da lei um trampolim para matar as pessoas, fisicamente, espiritualmente. E o que nós temos que fazer, através desses exemplos, é que nós precisamos ser justos, mas não perante a justiça dos homens, mas perante a justiça de Deus. E como é a justiça de Deus? A justiça de Deus é muito simples. É aquela que você tem que ter sede, é aquela que você tem que ter fome. A justiça de Deus é o perdão. Porque não importa o que te fizeram, não importa o que você fez, Deus pagou por isso. Jesus pagou por isso. Ou seja, se te tratarem mal, Jesus diz, trate o mal com o bem. Responda ao mal com o bem. E até aqui, até hoje, todos que fizeram isso tiveram boas respostas, tiveram bons resultados. E se você quer bons resultados na sua vida, tenha atitudes certas, corretas, perante a Bíblia, perante Deus. E assim, tudo será feito, todo fim será bom. Deus abençoe a sua vida e que você traga essa reflexão, que você pegue essa reflexão e pense bem, analise, faça de acordo com o que Deus quer, não com o que você quer. Fazendo aquilo que Deus quer, em Salmos capítulo 37, diz que Ele concede o desejo do teu coração, mas é necessário seguir a vontade de Deus, é necessário fazer conforme os consentimentos do Senhor. E Deus abençoe e tenha um ótimo dia.